aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo mais uma avaliação de exercício para vocês aqui no banco Scott. Dessa vez ainda assim, trabalhando bíceps braquial e um pouco do antebraço, tá? A variação de exercício que eu vou estar demonstrando para vocês seria uma rosca alternada com halteres no banco Scott, tá? Então qual que é a ideia de fazer alternada? É realmente alternar os braços. Então a gente sobe um braço, depois sobe o outro, aí sobe um braço, aí no caso sobe o outro, tá? Então uma variação de exercício para o bíceps braquial, tá? E qual que é a ideia, qual que é o benefício de fazer alternado e qual que é o benefício de fazer no banco Scott, né? Primeiro falando do banco Scott, que é aquilo de como em pé a gente tem o risco de fazer gangorra com o corpo, mover muito o tronco, às vezes tem risco de subir o cotovelo, ir com o cotovelo para trás, acabando fazendo o exercício errado. Aqui no banco Scott não, a gente vai estar com o corpo estabilizado, apoiado aqui o tronco no banco e o braço também vai estar apoiado. Isso ajuda na estabilização do movimento e consequentemente a gente consegue concentrar mais na musculatura alvo, beleza? E a ideia de fazer alternado, que é muito interessante, por quê? Porque enquanto você está, por exemplo, a gente está aqui, né? Um braço está, digamos assim, relaxado e o outro vai estar executando. Enquanto esse está executando, esse aqui, entre aspas, está descansando um pouquinho a mais, né? Então está dando um leve descanso. E aí, então, esse executa e alonga novamente, aí esse que descansou vai fazer. Então, geralmente, dá para botar um pouquinho, dá para colocar, digamos assim, um peso a mais, porque no caso dá um leve descanso entre um movimento e outro no braço específico, né? Então, geralmente até dá para botar uma carga um pouco maior. Então, uma ótima variação de exercício para estar executando, tá? Então, nesse vídeo, a ideia seria explicar para vocês como ajustar o aparelho, como você posicionar seu corpo, né? Alguns detalhes sobre como fazer esse alternado, tá? E sobre amplitude de movimento e cadência. Então, se você está interessado, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te dar todo o passo a passo. Bora lá pro vídeo! Então, bora lá pro vídeo, galera. A primeira coisa que a gente precisa prestar atenção ao realizar esse exercício aqui no banco Scott é para a gente organizar aqui e ajustar o aparelho para a sua estatura. Qual que é a ideia? A primeira recomendação é você conseguir apoiar o seu braço por completo no banco Scott, ou seja, bem próximo da axila até a pontinha do cotovelo, né? Então a gente apoia o braço por completo. Tá? Então aqui o banco tá legal para minha estatura, beleza? Se eu, por exemplo, colocar esse banco lá embaixo, lá no primeiro pininho, o que acaba acontecendo? Eu só consigo apoiar o braço próximo à axila, o meu cotovelo ele não vai lá, ele não consegue apoiar lá no banco, no Scott, né? Que seria o ideal. Então não tá muito legal para minha estatura. Ou, por exemplo, se eu colocar o banco muito lá em cima, lá no alto, o que acaba acontecendo? Eu só consigo apoiar a questão aqui do meu cotovelo. Não consigo apoiar aqui próximo o braço por completo. Então isso também acaba não sendo muito legal para estar executando esse exercício da forma correta. Então a gente tem que buscar um equilíbrio, tá? Então a ideia, aí tem que fazer o teste, posicionar aqui numa altura, depois quando você descobrir, você vê em qual furinho você colocou aqui, né? Qual a altura do banco, anotar na sua série ali se for em papel, ou botar no seu bloco de notas, ou botar no aplicativo ali do que você utiliza para colocar o treino, colocar uma observação para você toda hora ter que fazer o teste, senão acaba perdendo tempo. Se você já decorar, com o tempo você vai decorar, né? Mas enquanto você não decorar, deixa anotadinho no seu bloco de notas que isso vai ser legal, tá? Beleza, depois que você descobriu, ó, tá legal aqui para minha estatura, beleza, essa aqui é a altura do banco ideal para minha estatura. Pessoas que são um pouco mais altas, geralmente o banco tem que ficar mais baixo. Pessoas mais baixas, geralmente o banco tem que ficar um pouco mais alto. Mas é aquilo, tem que fazer o teste para você saber qual é a altura do banco ideal para você, tá? E o ajuste desse aparelho é basicamente isso, tá? Agora falando da posição do seu corpo nesse movimento. A ideia é você posicionar os seus dois pés lá no solo, no chão, dois pés apoiados, firme, não deixar pé cruzado, pé lá para trás, pé lá para frente. Deixa os pés estabilizados no chão, sentando aqui no quadril, sentando aqui no banco normalmente, e a ideia é você manter um ponto importante, né? A gente manter a coluna reta, tá? Para estar fazendo o exercício aqui, tá? Mantendo a coluna reta, tá? Porque às vezes a gente acaba ficando corcunda aqui
isso pode não ser legal para sua coluna ali, né? E até para você ter uma postura, digamos assim, correta, não só aqui no exercício, mas no dia a dia. Às vezes você está no trabalho, tem o costume de ficar todo corcunda. Na academia vai te sempre lembrar, te reforçar de você manter essa coluna reta, né? Que é a coluna reta, peitoral estufado, olhar sempre na linha do horizonte. A gente, digamos assim, se acostumar a ter o hábito de ter essa coluna reta para evitar lesões, lombalgia. Atendo muitos alunos que pô, Matheus, trabalho muito tempo sentado e acabo sentando errado. Isso me ocasiona dor na coluna. Então, você já tendo essa consciência corporal de manter a coluna reta, isso vai te ajudar não só no exercício, mas no seu dia a dia também, beleza? E aqui sobre a posição do seu cotovelo, eu sempre gosto de comentar isso. A ideia é você manter o seu cotovelo na mesma linha dos seus ombros e evitar de ficar fazendo exercício com o cotovelo lá para fora, ou às vezes cotovelo lá para dentro, tá? Então mantenha o seu cotovelo na mesma linha dos seus ombros, tá? Que aí seria o ajuste ideal ali para você posicionar o seu braço, tá? E gosto de comentar também sempre com os alunos sobre a questão do punho. Às vezes, pô, Matheus, estou com o punho todo torto assim. Às vezes a gente vai colocando cargas cada vez um pouco mais alto, aí às vezes acaba forçando o punho, a tendência de o punho ficar torto para trás. Então toma cuidado para manter seu punho reto, né? O seu punho, o seu antebraço e sua mão tem que ficar sempre alinhado, tá? Para não sobrecarregar aqui a articulação do seu punho e nem caído para frente também, né? Também pode sobrecarregar aqui a questão do seu punho. Sempre manter o seu punho aqui, sua mão e seu antebraço alinhado, beleza? Pronto. Então, em questão da posição do seu corpo, é basicamente esse. Então, a gente apontando o cotovelo aqui na mesma linha dos ombros, né? O punho segurando forte o peso, o halter, mantendo o punho alinhado, coluna reta, peitoral estufado, os dois pés pisando lá no solo, tá? Um ponto interessante aqui para a gente prestar atenção para estar fazendo esse exercício alternado é o que? O braço que vai ficar parado lá embaixo, a ideia é você não deixar ele solto completamente. Por quê? Para não ficar forçando. Aqui eu estou fazendo com um pezinho de 3 quilos ali, que é o que eu peguei aqui só para fazer uma demonstração para vocês, né? Então, no caso, eu coloquei ali o pezinho, mas a ideia é você não deixar o braço completamente, digamos assim, solto, frouxo, o músculo sem estar contraído, tá? Porque isso pode forçar a sua articulação, tá? Então, por quê? Para não te machucar. A ideia é você deixar o seu braço levemente, o bíceps aqui, ó, levemente contraído. Não deixar ele completamente solto, tá? Então você deixa, por mais que a gente não vá estar fazendo um movimento nele, a ideia é você deixar ele levemente, digamos assim, flexionado o seu cotovelo, para não machucar o seu punho. É aquilo que eu sempre comento com vocês aqui nos vídeos. A articulação, para você preservar ela nos movimentos, a ideia é você não deixar a articulação no limite dela, né, para não sobrecarregar. Por mais que não tenha movimento, pode estar forçando. É como se você lá na dobradiça da porta, você está com a porta da dobradiça ali, você está apoiado na porta com o peso do seu corpo para trás, assim, na porta, na dobradiça da porta. Uma hora aquilo não vai ser legal. A longo prazo aquilo ali pode realmente estragar, quebrar, se você ficar no limite da dobradiça. Você empurrar seu corpo contra a porta no limite. Isso pode quebrar a porta, fazendo uma analogia aqui para vocês, mas na articulação também, a longo prazo, também não pode ficar... a ideia, isso pode não ser legal para a sua articulação, tá? Então, por mais que seja alternado, deixa levemente o braço flexionado. Que isso também já é um gancho para explicar para vocês em questão da amplitude do movimento, né? Porque a ideia da amplitude aqui do movimento é o quê? Você flexionar o seu braço até 90 graus. Até 90 graus é até formar uma pontinha de um quadrado aqui. Até esse ponto é o lugar até onde você vai contrair, que é quase, digamos assim, no limite. É quase no limite, né, que seu braço contrai, né, que seu braço dobra, né? Aqui vai ser um pouquinho menos. Tá? Então você vem até 90 graus e na hora que você for descer, você estica o braço quase todo. Não estica completamente, que foi o que eu comentei com vocês. Deixar sempre o braço semi-flexionado, não estendido completo, tá? Então aí você sobe um braço, né? E depois sobe o outro, desce, sobe um braço, desce, sobe o outro. Então fazendo alternado, que é a ideia da demonstração do exercício que eu estou trazendo para vocês aqui. Mas você vê que eu não deixo o braço solto completamente, tá? Então em questão de amplitude é isso. Traz até 90 graus e desce o braço, digamos assim, quase todo. Não deixa ele hiperestendido, não deixa ele esticado completamente o seu braço,
tá? Em questão de cadência, você fazer um movimento, digamos assim, controlado. Geralmente, vamos botar ali de 2 a 3 segundos na fase concêntrica e de 3 a 4 segundos na fase excêntrica. O que seria isso, Matheus? Então, fase concêntrica é o que? É na hora que você está contraindo. Então, você traz ali, vamos botar 1, 2, 3, né? Aí descendo, 1, 2, 3, 4. Aí já vem com outro. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aí vem 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, essa seria, digamos assim, a cadência do movimento. A fase excêntrica, sempre um pouquinho mais devagar para você frear bem o movimento. E isso dá um estímulo legal de hipertrofia na musculatura que você está trabalhando. Beleza? Então, uma variação de exercício muito legal para vocês, né? Que aí você pode fazer alternado ali, né? Pode botar um peso geralmente um pouquinho maior do que está fazendo direto. Eu tenho essa sensação, né? Pode ser que às vezes a pessoa no alternado faça com um pouco menos, beleza também. Aí é muita percepção no treino, o que a pessoa está mais acostumada também, isso acaba influenciando, beleza? Então esses são todos os detalhes que eu queria trazer para vocês para estar executando essa rosca alternada com halteres no banco squat, um ótimo exercício, uma ótima variação de exercício para você estar desenvolvendo seu bíceps braquial. Se você curtiu essa variação, deixa aquele like. Compartilha com seu amigo, com sua amiga que não conhecia essa variação para estar vendo, né, com um professor que acompanha ali, de uma vez ou outra, talvez tentar colocar esse exercício na sequência dela, sempre consulte um profissional, tá? Se inscreva no canal para acompanhar todas as dicas que eu venho trazendo para vocês, né? E compartilhe, se inscreva e deixe um comentário se ficou alguma dúvida, se quer acrescentar com alguma informação, deixa aqui no comentário que vai ser sempre bem-vindo, beleza? Então, professor Matheus Gomes, até um próximo vídeo. Fui!